Fala galera, tudo bem? Mais uma dica de processo civil para aqueles que estão estudando para o exame da ordem e também para advogados e juristas que buscam ampliar e reciclar o conhecimento em processo civil. A dica de hoje é sobre intervenção de terceiro. Intervenção de terceiro possui 5 hipóteses de intervenção de terceiro no Código de Processo Civil: assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, por fim, amicus curiae. Certinho? 5 hipóteses de intervenção de terceiro. Para a gente identificar e classificar melhor as intervenções de terceiro, é possível a gente verificar se é uma intervenção voluntária ou uma intervenção provocada. A intervenção de terceiro voluntária é aquela que o terceiro ingressa por conta própria ou pretende ingressar por conta própria naquela ação judicial. Já a intervenção provocada é quando o autor ou o réu pretendem e entendem a necessidade de incluir e de trazer, buscar aquele terceiro para integrar aquela relação processual. Vamos classificar agora cada uma das intervenções de terceiro em relação a voluntário ou provocado, que vai ajudar no momento da prova, e também em relação às palavrinhas-chave para a gente entender o cabimento e o conceito de cada intervenção. Primeira intervenção de terceiro, assistência, que é uma intervenção de terceiro voluntária. O terceiro tem o interesse de entrar naquela ação judicial para contribuir ou com o autor ou com o réu. Palavrinha-chave para assistência: interesse jurídico na ação. E essa assistência pode ser simples e litisconsorcial, que depois eu posso vir outro dia explicar melhor. Segunda hipótese de intervenção de terceiro: denunciação da lide. Essa é uma intervenção provocada, em que o autor ou o réu buscam um terceiro para integrar a lide. Palavrinha-chave: por que eles buscam um terceiro? Em razão de um direito de regresso ou evicção. Então as palavrinhas-chave são direito de regresso e evicção. Por quê? Porque o Código de Processo Civil trouxe essa hipótese de intervenção de terceiro justamente para trazer uma economia processual. Porque o autor e réu podem, mesmo se eles não fizerem intervenção, proporem posteriormente uma ação de regresso contra o terceiro. Mas o Código de Processo Civil, o legislador, justamente buscando economizar e já discutir tudo naquela ação judicial, ele dá a oportunidade da intervenção de terceiro, de denunciar o terceiro para participar daquela ação, em razão do direito de regresso ou evicção. Certinho? Terceira hipótese de intervenção de terceiro: chamamento ao processo. É uma intervenção de terceiro provocada, ou seja, o terceiro ingressa em razão de uma provocação de quem? Somente nesse caso do réu. Somente o réu pode pedir uma intervenção de terceiro em relação ao chamamento ao processo. Por quê? Porque o terceiro, palavrinhas-chave, tem responsabilidade solidária ou tem relação de fiador ou fiança com o réu. O que quer dizer isso? É que, por exemplo, se eu for um devedor solidário e o meu outro devedor, que é solidário a mim naquela dívida, não está no processo, eu posso chamar ele porque ele tem responsabilidade solidária. Outra hipótese é em relação à fiança, porque se eu for o fiador, eu posso chamar quem tem a obrigação principal de responder aquela dívida. Ou se eu for um dos fiadores, eu posso chamar os outros fiadores para também participarem desse processo judicial. Certinho? Sobre chamamento ao processo, responsabilidade solidária e fiança são as palavrinhas-chave que caem na prova do exame da ordem. Beleza? Por fim, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, IDPJ e amicus curiae. O IDPJ já existia e a gente tem o conhecimento porque o direito material já existe há algum tempo. O Código Civil disciplina sobre o IDPJ, sobre as hipóteses de incidente de desconsideração no artigo 50. O Código de Defesa do Consumidor disciplina o IDPJ no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o direito material já estava regulado. O que estava faltando e o Código trouxe foi a regulação em relação ao seu processamento, que é que o IDPJ pode ser instaurado a qualquer momento no processo, inclusive em cumprimento de sentença e execução. E duas outras dicas sobre IDPJ é que o IDPJ, quando for feito na inicial, não vai ser necessário instaurar um incidente e não suspende o processo. Quando for feito em qualquer outro momento, vai ser necessário instaurar um incidente e vai suspender o processo principal. Certinho? Por fim, amicus curiae, que também é uma novidade. Agora há a possibilidade de amicus curiae, que é uma intervenção
de terceiro, voluntária e também provocada, porque tanto as partes e até o juiz podem provocar a participação de um amicus-curiae, quanto o próprio terceiro pode sentir na necessidade de participar daquele processo judicial. Palavrinhas-chave para amicus-curiae: relevância, repercussão, relevância, enfim. O amicus-curiae ele tem o objetivo de contribuir para o debate, enriquecer as informações e o conteúdo para facilitar e auxiliar o juiz naquela decisão judicial. Então ele tem interesse, mas ele não tem interesse jurídico. Ele não é um assistente que tem interesse jurídico no resultado. Ele tem interesse somente em contribuir. Então o interesse dele é em relação à relevância daquela matéria, em relação à repercussão daquela matéria. Quem pode ser amicus-curiae? Pessoa física, pessoa jurídica, entidades, associações, enfim, todos aqueles que possam contribuir com o debate e facilitar uma maior definição do tema, ou nem mesmo facilitar, mas sim enriquecer aquela discussão do tema. Exemplo banal que todos conhecem: a discussão sobre o direito ou não a aborto. Trazem definições e discussões tanto religiosas quanto definições e discussões jurídicas, e aí participam entidades religiosas, evangélicos, católicos e diversas entidades. Participam entidades em relação ao direito civil, em relação ao direito constitucional, enfim, diversas pessoas jurídicas e físicas que possuem a possibilidade e a facilidade e o conhecimento para contribuir com o debate para aquela definição judicial. Certinho? Essas são as dicas básicas sobre cada uma das intervenções de terceiro. Espero que tenham gostado. Essa vai uma primeira dica de forma virtual, de forma para vocês com vídeo, além dos cards que eu estou fazendo. Espero que tenham gostado e vamos juntos com mais dicas de processo civil. Um abraço.